Então, ó, continua nas características do capitalismo, né? A lei da oferta e da procura, a gente falou na última aula, e aqui tem até um exemplozinho, ó. Se há uma grande produção de leite, se o produto aumenta ali a produção, significa dizer que o preço ele vai o quê? Cair, né? Mas se, por exemplo, a produção ela é pequena, em menor quantidade, o preço ele, ó, aumenta, porque começa aí muitas pessoas, tem muitas pessoas para comprar, então o preço vai lá e aumenta, certo? Quando a produção é muito grande, o preço cai. Mas quando a produção ela é muito alta, quando a produção é muito alta, o preço tende a cair. E quando a produção ela é pequena, o preço tende a aumentar, certo? Concorrência. Uma das características do capitalismo também é a concorrência. E a gente sabe que quanto mais concorrência, mais a oferta do serviço ela pode ser melhorada, né? Geralmente, alguns tipos de comércio, alguns tipos de atividades que não tem concorrência, o produtor ele pode fazer o que ele quiser. A pessoa que está prestando o serviço, ele pode colocar o preço que ele quiser. A concorrência ela estimula uma melhora significativa do serviço ou do produto. Ela é muito boa, ela é uma coisa benéfica para a gente que é consumidor. A concorrência é uma coisa boa. Por quê? Porque estimula aquela pessoa ali, eu tenho concorrência. Eu tenho pessoas ali que estão fazendo a mesma coisa que eu. Então, eu vou buscar fazer uma coisa melhor, uma coisa boa, de qualidade. A concorrência é uma coisa boa. A gente tem que ver ela como uma coisa positiva. Então, as Como empresas... divulgação, Hum? como divulgação, divulgar a loja, assim. Pois é. Ou então, por exemplo, antigamente em Caicó, quando tinha poucas empresas que trabalhavam com internet, né? Com essa questão a gente paga a internet, né? Vendendo aí pacotes de internet, geralmente as empresas tinham um preço muito parecido, a gente tinha pouca opção, era horrível. Quando não tem concorrência, é horrível, porque assim, as empresas colocam o preço que elas querem, muitas vezes, e pode fazer um serviço ruim e a gente tem que aceitar, porque só tem aquilo. Então, você tem que aceitar. É horrível, a concorrência é horrível para o consumidor. Mas para o produtor, para quem está prestando o serviço, é horrível para eles. É horrível. Porque eles têm que fazer ali, buscar fazer algo muito bom para que atraia uma maior quantidade de pessoas, de consumidores. Então, ó, para obter maior lucro, as empresas buscam oferecer um produto com grande qualidade, né? E um preço acessível. Tem mais essa, a fim de conquistar mais consumidores. Porque as pessoas estão sempre em busca de coisas que sejam boas, de boa qualidade, mas que o serviço seja bom, mas que seja, ó, acessível a mim, ao meu bolso, né? O que eu ganho. Então, a concorrência, ela estimula aí as empresas, as pessoas a prestarem um serviço, a produzirem um produto que seja de ótima qualidade, mas que seja acessível às pessoas também para consumir. A concorrência entre as empresas tende a ampliar as opções de compra para o consumidor, além de influenciar a redução dos preços. Outra coisa que eu falei para vocês já, né? Quando existe a concorrência, você tem opções, e ter opções é uma coisa muito boa. Então, imagine aí se em Caicó só existisse duas empresas que trabalham com internet. Diga aí como seria péssimo. Terrível. Porque elas iriam acabar colocando ali preços talvez parecidos entre elas, para que nenhuma saísse ganhando, e não existir concorrência, então você ia ter que aderir a uma das duas, né? Acaba que você não tem ali opção, você só tem aquilo ali. E quando elas veem, né? Elas percebem, essas empresas percebem que elas são poucas, elas muitas vezes combinam preços, né? Deixa ali preço muito parecido, para que o consumidor não tenha opção. E uma das coisas que a concorrência ela é benéfica é porque ela gera essa questão da opção, de eu ter opção ali, várias opções para escolher uma e comprar. Então, ó, ter a questão da opção é muito importante. Além de influenciar a redução dos preços também, né? Porque geralmente a concorrência ela pega o consumidor pelo preço também. É uma liquidação que é feita a cada mês, é um tipo de liquidação diferente, é uma forma de vender diferente. Tudo isso atrai ali o consumidor para o seu comércio, para o seu serviço, né? Quanto mais o preço for menor, for mais atraente, as pessoas estão ali, ó, em cima para comprar. No entanto, em alguns setores, a concorrência costuma ser eliminada pela formação de cartéis, monopólios ou oligopólios. Verdade. Ana Beatriz, o que é isso? O que é um cartel, o que é um monopólio, o que é um oligopólio? Na verdade, um tipo de oligopólio é um cartel. Monopólio e oligopólio é o seguinte: monopólio é quando uma empresa, mono vem de um. Monopólio é quando uma empresa ela controla a produção de um produto, ou o preço de um produto, ou até de um serviço. Uma empresa só ela controla a produção de um produto, né, ou de um ramo, ou de uma prestação de um serviço. E ela controla ditando o preço. Não tem concorrência para ela. Ela sozinha ali consegue monopolizar aquilo, aquela produção ou aquela prestação daquele serviço. E quando é um oligopólio, é o quê? É quando um pequeno grupo de empresas
um pequeno grupo de empresas, controla um ramo produtivo, um tipo de produto, e também controla ali o preço daquele produto, né? Daqueles produtos, entendeu? Mono, quando é uma única empresa controlando, e oligopólio, quando é mais de uma empresa, quando são algumas empresas controlando a produção de um produto específico ou de um serviço. Aí, um tipo de oligopólio é um cartel. Ana Beatriz explica um exemplo de cartel, que é muito fácil a gente entender. Vou agora. Cartel é quando empresas, é um tipo de oligopólio, né? E é ilícito, não é legal, não é uma coisa legalizada, não pode ser feito, né? É uma coisa ilícita, não é para ser feito o cartel. Mas tem muita empresa que faz isso. E como é que funciona? É um tipo de oligopólio. Eu falei para vocês que o oligopólio é quando um conjunto de empresas elas combinam ali o preço de um produto ou a produção, né? Elas controlam ali a produção de um produto, enfim. O cartel é um tipo de oligopólio. E por quê? Porque empresas combinam geralmente o preço de um produto específico. Ah, cito um exemplo para ficar melhor. Vou agora. Já foram impostos de gasolina em Caicó? Alguém já foi em posto de gasolina? Já olhou o preço de gasolina aqui em Caicó? Você pode ir em um posto, sai de um posto e vai em outro posto em Caicó. Faça uma investigação. Vocês vão ver que a gasolina, o preço da gasolina numa cidade não muda muito o preço, não, de um posto para o outro. É tipo assim, são centavos. De um posto para o outro, são centavos que muda. Tipo assim, talvez você encontre 5 centavos mais barato, 3 centavos mais barato, 4 centavos mais barato, mas a diferença é mínima de um posto de gasolina para o outro. Isso é um exemplo de cartel. Não pode ser feito, mas elas fazem. As empresas combinam entre si para colocar ali preço muito semelhante entre elas, para que o consumidor não tenha opções. Então, por exemplo, eu estou passando por um posto, quero colocar gasolina, eu vou botar. Não tem quase diferença mesmo daqui para o outro, que é perto da minha casa. Estou passando por aqui, eu vou estar aqui. Por quê? Porque isso, de certa forma, todas saem ganhando. Todas as empresas saem ganhando. Porque as pessoas não têm opções. Não tem, entendeu? Não existe concorrência entre elas, porque elas eliminaram essa questão da concorrência. Elas combinaram ali deixar um preçozinho muito parecido entre elas para que o consumidor não tenha opções e parem qualquer uma para colocar gasolina. Então, todas saem ganhando, certo? Isso é ilícito, não pode ser feito. Não existe isso no capitalismo, não é permitido fazer, mas elas fazem. Combinam sim preços, e é muito bonito ver isso. É péssimo, na verdade, para quem é consumidor é péssimo. Mas, enfim, última característica do capitalismo aí é o lucro. E o que é o lucro? Na verdade, a principal característica do capitalismo é essa. O capitalismo, ele funciona, ele é movido através do lucro. Tipo, quanto mais eu explorar o meu trabalhador, mais eu vou ganhar em cima dele, né? É a mais-valia. Quanto mais eu fazer com que meu trabalhador ele trabalhe para mim, melhor para mim, porque eu vou ganhar, lucrar ainda mais em cima do trabalho dele. Entendam? Então, entenderam? Por exemplo, eu presto um serviço. Muitas vezes a gente vai encontrar em algumas escolas, isso não é o caso da escola que eu estou trabalhando, não, mas aqui, né? Mas tem muita escola que, por exemplo, as salas são superlotadas, não tem condições de o professor conseguir trabalhar ali, porque tem 40, 50 meninos numa sala bem pequenininha. E é terrível, deveria ser dividido. Mas é muitas vezes para que não se abra uma nova turma, para que, sei lá, a empresa ela lucre mais, de certa forma, né, com uma turma só. É bem melhor você pagar para o professor dar 3 aulas do que dar 6, né? Imagina aí. É melhor você pagar para 3 do que dar 6 aulas. Você vai gastar mais com o seu trabalhador. Então, acaba que contrata aquela pessoa para dar tantas aulas em condições péssimas, em condições ali que são terríveis para o trabalhador. Mas quanto mais a empresa lucrar em cima de mim, melhor para ela, entendeu? Melhor para ela. Isso não é o caso do Santa Clara, óbvio, né? Porque as turmas realmente não são turmas superlotadas, mas isso acontece sim, certo? Isso é só um exemplo, né, na minha profissão, mas em várias outras isso acontece também. O dono da empresa, o dono dos meios de produção, que é o capitalista, ele lucra em cima das pessoas, do trabalhador, que está vendendo sua força de trabalho, certo? Ele lucra em cima do trabalhador. Então, quanto mais ele fazer com que aquele trabalhador ele trabalhe, né, mesmo que seja de forma precária, né, que seja horrível ali para o trabalhador, ele não está nem aí, porque ele está visando o lucro da empresa dele. Ele não quer saber se o trabalhador está ali, se o trabalhador precisa de uma condição, Tem canto que o pessoal vai trabalhar que não tem banheiro, não existe isso. Entendeu? Não pode, isso não é permitido por lei. Você tem que ter um mínimo ali para sobrevivência, uma água, ter um banheiro, seu banheiro de manhã ou de tarde. Tem canto que não tem nem banheiro. O trabalhador, muitas vezes, passa o dia inteiro sem ir ao banheiro. Isso é uma forma de escravizar, de explorar o trabalhador. Mas existe isso, certo? Isso existe sim, no nosso mundinho, no nosso planeta. Aqui em Caicó mesmo. Eu conheço uma menina que ela trabalha
no escritório de advocacia aqui em Caicó, que não tem um banheiro lá. Não tem um banheiro. Aí, quando ela quer ir ao banheiro, ela sai de lá, pede ao chefe dela para ir em casa, para ir ao banheiro. Mas, na maior parte do tempo, ela fica prendendo o xixi dela, ou então o número 2, né? Para não fazer, não tem onde fazer. Para não ir em casa, porque é longe da casa dela. Isso é desumano, mas isso acontece, entendeu? É assim que é assim também uma forma do capitalista ganhar dinheiro em cima das pessoas. O que importa, o sistema é cruel, é imundo mesmo. Esse sistema é imundo, mas é o sistema que a gente vive nele. Ele é imundo, mas é o sistema que a gente vive. Quanto mais ele explorar você, melhor, certo? Porque ele vai lucrar cada vez mais. O objetivo é esse. A finalidade principal do capitalismo é essa, é o lucro. Então, o principal objetivo da organização capitalista de produção. Para aumentar o lucro, os donos dos meios de produção, quem tem a empresa, o banco, a loja, fabricam suas mercadorias com o menor custo possível. Eles vão sempre em busca de vantagem, né? A empresa está sempre em busca de vantagem. Quanto mais vantagem ela conseguir para produzir e ganhar mais, melhor para ela. Então, essa vantagem pode ser em cima de uma mão de obra que é muito barata em tal país, pode ser porque tal país tem um grande mercado consumidor, ela está em busca daquela vantagem, ou então porque tal país tem uma mão de obra muito qualificada, ou então porque tal país tem uma legislação, tem leis ambientais muito flexíveis, a fiscalização é muito michuruca, eles vão para lá, enfim. Tem N motivos aí que faz com que as empresas elas se instalem em alguns locais para se beneficiarem de condições específicas daquele local para lucrar mais, porque o objetivo do capitalismo é o lucro. Essa estratégia capitalista implica a busca por matérias-primas baratas, aumento da produtividade por meio de avanços técnicos e baixos salários pagos aos trabalhadores. Outra coisa bem importante, né, que eu nem falei, quanto mais você pagar pouco ao seu trabalhador, melhor para você, porque você vai estar lucrando ainda mais em cima dele. Então, por exemplo, essa semana saiu um vídeo aí, ficou bem conhecido no Instagram, não sei se vocês viram, de um cara lá do Big Brother. Eu não assisto Big Brother, tá vendo? Mas eu sei tudo que passa o Big Brother, porque quem acessa... Assisto. eu não assisto Big Brother, mas eu sei tudo que passa o Big Brother. Tá no Instagram. E aí eu vi que esse vídeo, ele pipocou no Instagram essa semana, que era do professor. Inclusive, ele é professor de geografia, né? O cara lá, ele é um professor de João geografia. Luiz. Ele dizendo que dava uma aula por R$ 22. R$ 22, uma aula por R$ 22, certo? Uma aula. Você estudou ali 4 anos, continuou estudando, fazendo especialização, mestrado, para dar uma aulazinha ali que custa R$ 22. E, a gente é pago, nós, professores, somos pagos pela hora aula, entendeu? A gente não é pago para fazer atividade, para planejar coisa em casa, para corrigir prova. Aquilo ali são coisas extras. Coisa extra. A gente é pago por hora aula, por dar aula, entendeu? Para vocês. E aí bombou esse vídeo aí, o povo descobrindo quanto é que um professor ganha. E se eu disser para vocês que é menos do que isso aqui em Caicó, por exemplo? Misericórdia. Por aula é menos do que isso. Porque as pessoas estão dizendo, bicho, R$ 22 é pouco demais. É menos do que isso, minha gente. A realidade daqui da cidade é menos do que isso. Entendeu? É menos de 20, eu já ouvi falar. É bem cruel. O sistema é muito cruel, entendeu? E quanto mais o salário for baixo, melhor para o dono da empresa, porque ele está lucrando em cima de você. Às vezes, tem escola aqui em Caicó, na nossa cidade, tem escola que a mensalidade dela é tão alta, a mensalidade da escola, né? Não é o caso do Santa Clara, não. Mas se bem que dá para pegar isso, dá para usar em alguns casos. Tem algumas escolas que a mensalidade é tão alta que, tipo, uma mensalidade de um aluno da escola paga o salário de um professor. Um aluno da turma paga o salário de um professor. Entendeu? O professor é sozinho para 20, 30 meninos. E um menino paga o salário dele. Um menino. Diga aí quanto essa empresa não vai lucrar em cima desses trabalhadores. Tá vendo como é cruel? O sistema é assim. Mas quanto mais você conseguir explorar essas opções do seu trabalhador, o que você tem ali próximo de você, uma matéria-prima mais barata, um país que forneça ali condições especiais de localização, mas isso é melhor para a empresa, porque ela vai lucrar mais. E o objetivo do capitalismo é esse, é o lucro. Ele foi feito para pressionar mesmo. Ele foi feito para massacrar a grande parte das pessoas e para que pequena parte das pessoas detenha a maior parte da riqueza. Ele foi feito para isso, né? Semana passada mesmo, saiu uma notícia também que foi muito famosa aqui no Brasil, de que aumentou a quantidade de bilionários no Brasil. Bilionários, de pessoas bilionárias no Brasil. Mas no mesmo dia, saiu uma notícia
dizendo que aumentou a quantidade de pessoas que estão passando fome, que estão na miséria, que estão em situação extremamente precária no Brasil. As pessoas, oxe, como assim? Que país é esse, meu Deus? Que país louco é esse? É o capitalismo, minha filha. A gente vive um sistema capitalista onde ele, por si só, já é desigual. E a gente está vivendo uma crise econômica, uma crise econômica, social, né? E uma crise sanitária. Então, assim, a situação não está fácil. E tem pessoas que lucram nesse momento, viu? Tem gente que lucra no momento de crise. Pessoas que estão fazendo atividades que são essenciais, tipo assim, a questão de alimentação, do pessoal do álcool em gel, indústria farmacêutica, essa galera que é dona dessas coisas assim, que são essenciais no momento atual, elas lucram muito nesse período. Lucram muito. Enquanto tem pessoas que eu vi outra notícia hoje de manhã, quando eu acordei, eu vi assim, uma notícia dizendo que pessoas no Rio de Janeiro, famílias no Rio de Janeiro, estão voltando a cozinhar em fogão de lenha, porque não tem condições de pagar um gás, que está 90 conto no país, 90 conto um gás, né? E aí voltaram a cozinhar, ixi, que coisa bonita. A romantização da pobreza. Olha que bonito. Tá entendendo? Isso é ridículo, isso é ridículo. O que a gente está vivendo um período tão difícil e a ajuda que o governo tá dando é um auxílio emergencial para algumas pessoas do país, né? Um auxílio emergencial no valor de R$ 150. R$ 150. Entendeu? R$ 150. Dá para fazer o quê com R$ 150? O quê? Porque eu pago minha água e minha luz, é porque eu sou sozinha, né? Mas eu pago minha água e minha luz e acabou-se. Não dá para nada não, criatura. Não dá para nada. Nada, nada, nada. Entendeu? Enfim, mas o sistema é esse. O sistema que a gente vive é esse. Ele é muito bonito. Muito perverso e muito cruel. Origem do capitalismo. Vamos lá. Quando é que... Ana Beatriz, antes do capitalismo, existiu o quê? Vocês já estudaram a Idade Média? Em História? Já estudaram o período da Idade Média? Que vai do século XI? Já? Então, perfeito. Vocês vão entender isso. Durante a Idade Média, existia um sistema que ele foi substituído pelo capitalismo. O capitalismo surgiu no finalzinho da Idade Média. Ele foi um sistema socioeconômico que substituiu o feudalismo. Vocês estudaram isso já? Feudalismo. O sistema feudal da Idade Média. A Idade Média que vai do século V ao século XV. Na época da Idade Média, existia o sistema feudalista, né? Onde praticamente o comércio era uma coisa assim muito chula, muito pequena. Na verdade, a atividade comercial mesmo só veio surgir lá por volta do século XI, XII, XIII. Atividades comerciais começaram a surgir nas primeiras cidades, que eram os burgos. Eita. Espirrei. Eita. Cada espirro a pessoa fica meio assim, né? Armaria. Ainda bem que eu tô na minha casa. Então, assim, na época o capitalismo começou a surgir no final da Idade Média, já quando surgiram as primeiras cidades, né? E aí o que muitas pessoas dos feudos, como é que funcionava o feudalismo? Grande parte das pessoas na época da Idade Média habitavam zonas rurais, zonas agrárias, né? Tipo, as pessoas viviam nos feudos, numa grande propriedade rural, onde tinha ali o palácio do senhor feudal, da sua família, e ao redor tinha a casa ali dos servos, que eram as pessoas que trabalhavam para o senhor feudal, né? E para si também. Elas tinham direito de trabalhar ali uma pequena parte de terra para si, mas tinha que dar uma parte para o senhor feudal e trabalhar de graça para o senhor feudal e tudo mais. E aí, o que é que vai acontecer? Lá pelos séculos XI, XII, muitas pessoas vão começar, de início, a pegar o excedente, o que sobra da produção dos feudos, vão começar a trocar com outros feudos. Certo? Durante muito tempo, os feudos eles eram autossuficientes, produziam tudo aquilo que eles necessitavam. Mas aí, com um tempinho, né, já ali por volta do século XI, a galera vai começar a pegar o excedente que sobra da produção de trigo, de arroz, vão começar a trocar. E com o tempo também, muitas pessoas vão começar também a sair dos feudos, porque não aguentava a condição de vida ali, né? E começaram a fugir dos feudos, embora os senhores feudais não permitissem. Eles não eram escravos, mas era uma relação muito parecida, né, com escravos, sim, porque eles não tinham essa autonomia todinha de sair do feudo, não. Muitos fugiram dos feudos, aí começaram a promover algumas feiras em alguns locais, né, próximos, distantes dos feudos, e essas feiras eram onde eles trocavam coisas, vendiam coisas, enfim. E aí foi surgindo os burgos, que eram as cidades. Os burgos eram onde viviam os burgueses,
que eram aquelas pessoas que vendiam coisas, os comerciantes, o dono de banqueiros, pessoas que financiavam alguma coisa, certo? E aí foi crescendo, foi surgindo uma nova classe social, que essa classe social existe no capitalismo, que é a classe da burguesia, dos comerciantes. Foi surgindo ali o capitalismo, né? Com o início das feiras nos burgos, nas cidades,